Fala galera, tudo beleza? Jonas Caetano na área para mais um vídeo com conteúdo punch aqui no canal do Clubão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar sempre por dentro das novidades que saem semanalmente, conteúdos de valor que você tem acesso gratuitamente e que saem semanalmente aqui no canal do Clube da Aposta. No vídeo de hoje, nós vamos aprender uma métrica estatística muito interessante que vai te auxiliar em suas análises, seja nas apostas esportivas ou no trading esportivo. Eu estou falando da métrica chamada de Elo Score. Então, depois da vinheta, vamos para o vídeo. Antes da gente partir para o conteúdo em si, gostaria de dar um recado para vocês, falar sobre a Pinnacle, que é uma das principais casas de apostas profissionais e que patrocina esse conteúdo muito interessante aqui no canal principal do Clubão. Então aqui na descrição vou deixar o link para você criar a sua conta, caso você ainda não tenha, e desfrutar de bons limites de apostas, boas cotações, você vai encontrar boa parte aí dos campeonatos mundiais, e também, se você for um apostador lucrativo e consistente no longo prazo, você não terá sua conta limitada. Vamos então para o assunto do vídeo de hoje, a métrica do Elo Score aplicado às apostas esportivas. Nós temos aqui um sumário do que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Primeiramente, vamos começar pela definição do Elo Score e ver como essa métrica funciona na prática. Além disso, nós vamos ver os motivos de se utilizar a métrica do Elo Score e ver como é possível utilizar esse parâmetro estatístico para auxiliar na criação do nosso Power Ranking. Por fim, nós vamos ver um modelo preditivo para prever as odds, utilizando somente esse parâmetro estatístico e ver também as conclusões finais obtidas através desse estudo. Vamos começar pela definição de Elo Score. O Elo Score é um parâmetro puramente estatístico de ranqueamento dos times, o qual leva em consideração os resultados dos jogos passados para ranquear as equipes com o passar do tempo. Ou seja, basicamente, cada equipe vai ter uma pontuação e essa pontuação é chamada de pontuação Elo Score. E quanto maior for essa pontuação Elo, melhor a equipe vai estar ranqueada. E quanto pior for essa pontuação Elo, pior a equipe vai estar ranqueada aí nesse sistema de ranqueamento das equipes. Inicialmente, ele foi desenvolvido para ranquear jogadores de xadrez e posteriormente foi adaptado para outros esportes, principalmente no tênis e também no futebol. Vamos ver como ele funciona na prática, que vai ficar mais fácil de entender. O sistema de classificação das equipes pelo Elo Score leva em consideração o próprio Elo Score dos adversários para desenvolvimento do ranqueamento com o passar do tempo. Então, ele vai levar em conta os resultados obtidos pelas equipes, se venceram ou perderam, e também a margem de diferença dessa vitória ou derrota, e também vai levar em consideração o Elo Score das equipes adversárias. Por exemplo, vai ficar mais fácil de entender agora com um exemplo. Vamos considerar a equipe do Flamengo e vamos supor que o Flamengo tem uma pontuação Elo de 1.500. E vamos considerar também dois adversários. O Madureira, que é uma equipe muito fraca tecnicamente comparada à equipe do Fla, e também o Liverpool, que é uma equipe muito forte tecnicamente comparada com a equipe carioca. Então, se a gente fosse pegar o Elo Score do Madureira, provavelmente seria um Elo bem abaixo de 1.500, e o Elo Score do Liverpool seria um Elo Score acima aí de 1.500, porque o Liverpool atualmente é uma das principais equipes do mundo, uma das melhores equipes do mundo. Então, se o Flamengo vencer o Madureira, que é um resultado totalmente natural, né? O Flamengo é muito favorito para vencer o Madureira, a pontuação Elo do Flamengo vai passar de 1.500 para 1.501. Vai aumentar muito pouco essa pontuação Elo, porque o Flamengo está vencendo uma equipe muito fraca tecnicamente. Já se o Flamengo vencer o Liverpool, que é uma das principais equipes do mundo, isso vai aumentar mais o Elo Score do Flamengo. Então, o Elo Score passaria de 1.500 para 1.600. Haveria um aumento muito maior caso o Flamengo vencesse o Liverpool do que vencesse o Madureira. Isso vale também para as derrotas. Se o Flamengo perder para o Madureira, é um resultado totalmente atípico, é um resultado zebra. E, consequentemente, a pontuação Elo do Flamengo vai cair mais. Então, ele vai passar de 1.500 para 1.450. Vai ter uma perda, aí, por exemplo, de 50 pontos da pontuação Elo. Já se o Flamengo perder para o Liverpool, é um resultado totalmente normal, um resultado totalmente aceitável. E, consequentemente, a pontuação Elo do Flamengo vai cair menos, vai passar de 1.500 para 1.495.
Então, basicamente, é assim que funciona a pontuação e o sistema de classificação Elo. Você vai ter uma fórmula que vai definir o quanto a equipe vai ganhar ou perder pontos com o decorrer das partidas, e essa pontuação está atrelada à própria pontuação Elo das equipes adversárias. Dessa forma, as equipes vão aumentar mais o seu ranqueamento quando vencerem boas equipes, e de modo contrário, as equipes vão cair mais no ranqueamento quando perderem para equipes mais fracas, né? Como nós vimos no exemplo do Flamengo. E vamos ver agora como você vai encontrar e aonde você vai encontrar esse parâmetro do Elo Score. Tem um site muito interessante que é clubelo.com, em que você vai encontrar essa pontuação Elo das principais equipes do cenário mundial. Infelizmente, esse site não tem a pontuação Elo das equipes brasileiras, mas você vai encontrar aí das principais equipes europeias, dos principais campeonatos aí do cenário europeu e mundial. Você pode, por exemplo, nesse site, encontrar o top 25 das equipes europeias. Então nós vemos aqui que o Bayern de Munique é a primeira equipe ranqueada nesse sistema de classificação, que tem um elo de 2031, depois temos o Liverpool, Manchester City, Barcelona e Real Madrid, o top 25 aqui das equipes europeias, e consequentemente faz total sentido essa classificação, né? Que o Bayern de Munique é o atual campeão da UEFA Champions League, fez uma ótima Champions League passada, sobrou no campeonato e, consequentemente, é a equipe a ser batida atualmente aí na Europa e é a primeira equipe ranqueada com o Elo Score de 2031. Mas nós também podemos entrar nas equipes individualmente e ver o desenvolvimento dessa pontuação Elo com o passar do tempo. Então, se a gente entrar aqui no clubelo.com/Lyon, a gente vai ver o desenvolvimento do Elo Score da equipe francesa do Lyon, que começou aqui em um patamar de 1.300 no ano de 1950, depois aumentou, ficou aí entre 1.500 e 1.600 por um bom período de tempo. A partir aqui da década de 90, começou os investimentos na equipe e o Elo Score passou a ficar maior, né? Tanto que aqui foi o ápice da equipe do Lyon, aqui em 2005, 2006, que a equipe ficou no top 10 da Europa com o Elo Score aproximadamente de 1.900, e de lá para cá a equipe vem numa decrescente, né? Os investimentos na equipe passaram a serem menores, os elencos das equipes passou a ser menos competitivo, e atualmente a equipe está com o Elo Score aí de 1.700 aproximadamente. De modo contrário, a gente tem aqui a equipe do PSG, que é a principal equipe francesa atualmente, né? A gente vê que o PSG vem numa crescente muito boa da pontuação Elo, principalmente aqui na última década, né, de 2010 para cá, em que a equipe investiu pesado com o objetivo de conquistar a UEFA Champions League, né? Então, se a gente vê aqui, atualmente, a equipe está no top 10 da Europa, com um Elo Score quase de 1.900, e ela está aí vencendo os campeonatos franceses ano a ano, desde 2014 para cá, liderando aqui o Elo Score, com esse Elo Score próximo a 1.900, uma equipe muito interessante aí do PSG nos últimos anos. Então, também é interessante esse site Clube Elo, que você consegue ver o desenvolvimento das equipes com o passar do tempo, né? Como esse parâmetro estatístico variou de acordo com o desempenho das equipes ano a ano aqui no site do Clube Elo. Vamos ver agora o motivo da gente utilizar essa métrica do Elo Score. Por que é interessante utilizar esse parâmetro estatístico? Bom, as métricas comuns, como por exemplo os títulos ou os pontos conquistados, são métricas que não levam em consideração a imprevisibilidade do futebol e nem a força da equipe adversária. Então, por exemplo, em um campeonato de pontos corridos, vencer uma equipe que luta pelo rebaixamento vale os mesmos 3 pontos que vencer uma equipe que luta pelo título. Então, se a gente pegar aí um início de campeonato e vamos pegar duas equipes, uma equipe que vem vencendo jogos, só que contra equipes fracas desse campeonato. E a outra equipe teve uma tabela bem mais difícil no começo desse campeonato e venceu equipes consideradas fortes do campeonato. Se a gente pegar ali na liderança, ambas as equipes vão estar com a mesma pontuação de pontos. Só que a gente não está levando em consideração que uma equipe jogou somente com equipes fracas e a outra equipe jogou somente com equipes fortes, né? Então, olhar somente para a pontuação do campeonato pode ser algo enganoso em um primeiro momento, né? E também a gente tem um outro exemplo em relação aos títulos. Somente a equipe que se sagra campeã leva o troféu, né? De modo que a equipe que ficou em segundo lugar ou a que ficou em último lugar não recebe nenhuma premiação de títulos
nesse sentido. Então, se a gente olhar somente para os títulos, também pode ser um parâmetro meio enganoso, que pode ser que tenha uma equipe ali que todo ano está ficando em segundo, terceiro lugar e não tem nenhum título, então a gente pode talvez ali menosprezar essa equipe por não ter tido nenhum troféu. Então, é interessante a gente utilizar a métrica do Elo Score devido a isso. Ela leva em consideração outros fatores, como, por exemplo, a qualidade da equipe adversária e, consequentemente, a gente vai ter uma métrica interessante estatística para analisar a nossa partida e, consequentemente, analisar as nossas apostas. Dessa forma, a métrica do Elo Score leva em consideração não somente os resultados passados, mas também a força dos adversários para gerar um ranking mais fidedigno, né? Como nós vimos aí nos slides anteriores. Além disso, a pontuação elo de uma equipe é estável e vai convergir para cima ou para baixo gradativamente, conforme a equipe vai melhorando ou piorando os seus resultados. Quando a gente diz que a pontuação elo é estável, isso significa que ela não vai mudar bruscamente de uma hora para outra, né? Conforme a equipe vai melhorando ou piorando, a pontuação elo vai convergindo para cima ou para baixo e é uma convergência gradativa, né? Não é de uma hora para outra. Então é interessante a gente usar a pontuação elo por causa disso também. É uma pontuação estável aí para a gente utilizar nas nossas análises. Além disso, os resultados recentes pesam mais do que os resultados passados. Se a gente pegar a fórmula do Elo Score, que você vai encontrar lá naquele site Clube Elo, que eles mostram para vocês como foi feita essa pontuação, quais são os parâmetros que são levados em conta, né? A questão dos placares, a questão da diferença obtida na derrota ou vitória, a pontuação elo da equipe adversária, como essa fórmula é feita. Nessa fórmula, os resultados recentes eles vão pesar mais do que os resultados passados. E isso é muito importante, porque quando a gente está analisando uma partida, a gente vai olhar mais para a forma recente das partidas do que dos resultados de temporadas anteriores. E vale ressaltar também que o Elo Score não leva em consideração como o resultado foi obtido, ou seja, se a equipe teve mérito ou não para obter aquele resultado. Assim, a análise do Elo Score deve ser feita em conjunta com a análise do fator shape, que é o fator do desempenho das equipes, né? Então, se você for utilizar a análise do Elo Score, você não pode esquecer de incluir o desempenho das equipes nas últimas partidas na sua análise, para aí sim você ter uma análise completa, uma análise mais apurada daquela partida. Por quê? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer da equipe ter vencido as partidas passadas, só que não ter merecido aquele resultado. Ou, de modo contrário, as equipes podem estar vindo de derrotas, só que se a gente analisar o desempenho dentro de campo delas, elas estão jogando bem. Então você não pode levar somente os parâmetros estatísticos de análise, somente olhar para os resultados, tem que olhar também para o desempenho das equipes. Outra utilização dessa métrica estatística é para auxiliar na criação do Power Ranking de um campeonato. Então, por exemplo, a gente pode entrar no site clubelo.com e entrar na página da Espanha, em que a gente vai ter o ranqueamento das equipes de acordo com a pontuação elo. Então, como a gente pode ver atualmente, o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid estão liderando aqui no top 3 do ranqueamento elo da Espanha, e a gente tem aqui, então, as outras equipes também, e você pode utilizar essas informações para auxiliar no seu Power Ranking. Mas a gente não pode esquecer também de realizar os ajustes subjetivos no Power Ranking para incluir a nossa percepção das equipes e também as notícias, como mudanças nos elencos e jogadores machucados, né? O Elo Score, como eu já mencionei, ele só vai levar em conta os resultados passados, é um parâmetro puramente estatístico. Então, se você for utilizar ele para auxiliar no Power Ranking, você também tem que incluir a sua percepção subjetiva, se teve alguma contratação de algum jogador, se algum jogador importante saiu da equipe, se algum jogador está machucado. Então é muito importante levar em conta também esses outros fatores subjetivos, para aí sim você ter uma análise mais completa da partida e do Power Ranking de um campeonato. E por fim, vamos ver agora um modelo preditivo utilizando o Elo Score. E o que seria um modelo preditivo? Um modelo preditivo é um modelo que é possível prever as odds de uma partida de futebol a partir de resultados passados. A partir do passado a gente consegue prever o futuro. Então vamos ver como esse modelo preditivo foi feito e quais foram os resultados. Se ele conseguiu acertar bem as odds futuras ou não, né? E o que a gente precisa fazer para melhorar essa predição. Vamos lá então para a planilha que eu vou mostrar para vocês como foi feito esse estudo em parceria com o Gabriel Fonseca, que é o cientista de dados aqui do Clube da Aposta.
Agora aqui na planilha do Excel, então, vamos ver como nós podemos utilizar os dados de elo e score das equipes para fazer modelos preditivos. Então nós temos aqui os dados que o Gabriel Fonseca ele pegou para a gente no site Clube Elo em relação à La Liga, a primeira divisão espanhola, e nós temos aqui aproximadamente 450 partidas desde 2007 até 2018, desde 2007 até 2018, 2019 aproximadamente. Então foram basicamente uma década de partidas consideradas para esse estudo, num total de 450 partidas. E aqui nós temos então o time mandante, o time visitante, o resultado, se foi vitória do mandante, empate ou vitória do visitante. Temos também aqui as odds da equipe mandante, as odds do empate, as odds da equipe visitante, a liga, que é a La Liga, né, a primeira divisão espanhola, a data da partida, e também nós temos um dado muito importante, que foi o Elo Score da equipe mandante para aquela partida e o Elo Score da equipe visitante para aquela partida. Então, em posse desses dados, o Gabriel ele fez os gráficos da razão Elo em função das odds da equipe mandante. Então, ele pegou o Elo Score da equipe mandante e dividiu pelo Elo Score da equipe visitante, fazendo então a razão Elo, e comparou isso com as odds da partida, tanto para as odds do mandante, as odds do empate e as odds do visitante. E é justamente o que nós temos aqui agora. Nós temos então a razão Elo, que é a divisão do Elo do mandante, que é justamente isso, dividido pelo Elo do visitante, que é justamente a coluna E. Então aqui nós temos a fórmula, ó, D2 dividido por E2, isso foi feito para todos esses confrontos, dos 450 confrontos, foi definida essa razão Elo e foi comparado então com a odd de vitória da equipe mandante para aquela partida. E como o Gabriel mostrou para a gente, foi gerado então um gráfico de dispersão desses resultados. E o que nós podemos observar desse gráfico de dispersão? Basicamente, essa razão Elo do mandante dividido pelo Elo do visitante, quando essa razão ela é basicamente 1, isso significa que as equipes são de mesmo nível técnico. O Elo Score, tanto da equipe mandante, é igual ao da equipe visitante, o que vai refletir em uma razão de 1. Quando essa razão ela vai caindo para baixo de 1, significa que a equipe visitante ela é melhor tecnicamente do que o mandante. De modo contrário, quando a razão Elo vai aumentando, vai ficando mais longe de 1, isso significa que o mandante ele tem mais qualidade técnica e é uma equipe mais forte do que o visitante. Então é basicamente isso que está sendo mostrado aqui nessa tendência de dispersão. Quando a razão Elo vai aumentando, as odds do mandante vai diminuindo, que é justamente isso. Como a equipe mandante é mais forte que a equipe visitante, ela vai ter odds mais baixas e vai ser mais favorita para a partida em relação ao visitante. Já quando a razão Elo vai diminuindo, é o visitante que tem mais força e tem mais qualidade técnica do que o mandante, então as odds do mandante vão aumentando. E o que eu fiz aqui? Eu fiz um gráfico de dispersão. Esse comportamento aqui dos pontos que estão em azul, eles têm um comportamento exponencial. Então eu fiz aqui uma linha de tendência exponencial para esses dados e eu basicamente fiz uma regressão exponencial e obtive a fórmula 2.367 multiplicado pela exponencial de menos 6,89 vezes a razão Elo. Então aqui o x é a razão Elo. Então se nós colocarmos a razão Elo aqui, nós teremos então o modelo preditivo para a odd da equipe mandante. Eu vou mostrar agora como que eu fiz esse gráfico para vocês que vocês entendam como esse gráfico foi feito e não fique uma coisa muito jogada. Eu vou apagar ele aqui e vou mostrar como eu fiz. Eu fiz esse gráfico. Então eu peguei a razão Elo mandante dividido pela Elo visitante e as odds da equipe mandante. Eu selecionei essas duas colunas e fiz um gráfico. Eu vim aqui em gráfico e eu selecionei gráfico de dispersão, que é justamente esse daqui, ó. Eu vim aqui tipo de gráfico e scatter, que é um gráfico de dispersão. Além disso, eu vim aqui em Customize e eu vim aqui em séries
e vim aqui em Trend Line, que é a linha de tendência, justamente aquilo que eu falei, para traçar uma linha de tendência para definir a odd do mandante em função dessa razão elo, a função que determina essa relação entre essas duas variáveis. Eu vim em Trend Line e como a tendência ela é uma tendência exponencial, né, de acordo com o gráfico que nós vemos que é uma tendência exponencial, eu selecionei o tipo dessa Trend Line exponencial, coloquei uma cor vermelha para denotar essa função. Aumentei um pouquinho aqui para ficar mais claro. Além disso, aqui no label eu coloquei Use Equation para aparecer aqui a equação. Então essa equação que aparece aqui nada mais é do que a equação da odd do mandante em função dessa razão elo mandante, elo visitante, que é justamente esse gráfico que está traçado aqui. Esse gráfico em vermelho aqui nada mais é do que o gráfico dessa função. Eu fiz essa determinação para a relação odd mandante razão elo, também fiz essa relação para a odd do empate e a razão elo entre as equipes. Já nesse daqui, a tendência é uma tendência quadrática, né? Uma tendência de parábola. E a função aqui foi uma função quadrática, um polinômio de grau 2, que foi uma outra função. Então, fazendo a mesma coisa para as odds do empate, utilizando também a razão elo do mandante dividido pelo elo visitante, e as odds do empate nós também podemos obter essa linha de tendência parabólica que vai ter esse gráfico, essa função. Eu fiz também isso para a odd do visitante, que de modo análogo tem um comportamento parecido com a odd do mandante, só que de modo inverso, que também deu uma função exponencial que está retratada aqui. Então eu fiz isso para as três odds. Então basicamente, tendo essas funções, nós temos o modelo preditivo das odds do match odds, né, que são as odds do mandante, as odds do empate e as odds do visitante, em função da razão elo entre a equipe mandante e a equipe visitante. Tendo isso em mãos, nós temos o nosso modelo preditivo. Então, utilizando dados desde 2007 até 2018, de 450 partidas, eu determinei esse modelo preditivo utilizando essas três funções, que está justamente aqui as odds preditas pelo modelo. Elas são justamente aquelas funções que foram determinadas nos gráficos anteriores, né, que eu mostrei como fazer para determinar essas funções, que são regressões exponenciais e regressões quadráticas desses dados. Então nós podemos predizer odds a partir do elo score das equipes mandantes e das equipes visitantes. E para fazer uma validação do modelo, para verificar se essa odds preditas, se essa previsão de odds, esse modelo preditivo, utilizando essas funções, realmente funciona, né? Se trazia resultados parecidos com as odds oferecidas pelas casas de apostas, eu fiz uma validação desse modelo. Então eu peguei as últimas 5 rodadas da La Liga, da primeira divisão espanhola, da temporada 2019-2020. Então nós temos desde a 23ª rodada até a 27ª rodada, totalizando então 50 partidas. Eu peguei então 50 partidas e fiz a predição dessas odds utilizando esse modelo preditivo que foi gerado. E depois eu fiz a comparação com as odds de fechamento utilizando o site Oddsporton para verificar se as odds preditas batiam com as odds de fechamento, as reais odds que ficaram nessas partidas. Então basicamente o que foi feito? Eu, por exemplo, peguei essa partida entre o Betis e Barcelona, que foi a 23ª rodada da La Liga, peguei o elo score do Betis, que foi de 1704, utilizando o site Clube Elo que o Gabriel utilizou para pegar os resultados. Peguei o elo score do visitante, que no momento dessa partida, na 23ª rodada, o elo score do Barcelona era de 1963. Fiz a razão entre o elo score mandante e o elo score visitante, que deu 0,86. E baseado então nessa razão, é possível determinar as odds do mandante, as odds do empate e as odds do visitante para essa partida, utilizando então as fórmulas que foram obtidas nos gráficos que eu mostrei nas abas anteriores. Então eu fiz isso para as 50 partidas e comparei os resultados das odds preditas pelo modelo com as odds de fechamento utilizando o site Oddsporton. E eu fiz a seguinte comparação: se as odds eram
próximas entre si, ou seja, se o modelo acertou na predição dessas odds, eu coloquei verde. Se ele acertou a linha de handicap que ficou a partida, por exemplo, a partida entre Osasuna e Real Madrid, o modelo ele predizeu odds de 5,33 para o Osasuna, 3,91 para o empate e 1,67 para o Real Madrid. As odds de fechamento pelo Oddsporton foram de 5,74 para o Osasuna, 4,27 para o empate e 1,57 para o Real Madrid. Como nós podemos ver, são odds muito próximas, de modo então que o modelo acertou, eu coloquei verde. Já quando o modelo ele quase acertou, ficou próximo das odds de fechamento do Oddsporton, eu coloquei em amarelo. Por exemplo aqui, a odd do mandante foi 5,98 pelo modelo e a odd de fechamento foi 3,98. 4,2 para o empate, 3,91 a linha de fechamento. 1,47 predito pelo modelo, 1,87 a odd de fechamento real. Aqui nesse caso ele acertou, mas não acertou muito, então eu coloquei em amarelo. E quando eu coloquei em vermelho, significa que o modelo errou totalmente as odds reais daquela partida, como nós podemos observar nesse exemplo aqui. Essa partida entre Valência e Atlético de Madrid, o modelo ele predizeu odds de 2,71 para o Valência, 3,32 para o empate, 3,52 para o Atlético de Madrid, só que, por exemplo, a odd real do Atlético de Madrid para essa partida foi de 2,48, que estava muito longe de 3,52, então nesse caso eu considerei que o modelo errou a predição. Então eu fiz isso para 50 partidas, comparei as odds preditas pelo modelo com as odds reais de fechamento do Oddsporton e eu comparei os resultados. Das 50 partidas, 26 o modelo acertou em cheio, ele acertou praticamente a odd de fechamento daquela partida. Das 50 partidas, 19 o modelo quase acertou em cheio, ele errou, mas errou pouco, né? Ele quase acertou as odds de fechamento da partida. E das 50 partidas, 5 partidas ele errou totalmente as odds. Então nós podemos ver que esse modelo preditivo ele foi um modelo que teve uma quantidade de acertos de metade das partidas, quase acertou cerca de 40% das partidas e errou um total de 10% das partidas. De volta aqui para os slides, também deixar um recado, se você gostou dessa parte da planilha, eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar o curso de Machine Learning e Ciência de Dados do Clubão, que foi um curso muito interessante que o Gabriel Fonseca, juntamente com o Betão, desenvolveram para vocês, para aprenderem mais como vocês podem utilizar a parte estatística e como pegar essa parte estatística dos sites disponíveis aí na internet para auxiliar nas suas apostas esportivas, nas suas análises. Então vamos para as conclusões finais. Nós vimos que a métrica do L-Score é um parâmetro estatístico muito interessante no ranqueamento das equipes e também ele pode ser utilizado para analisar o fator força das equipes e também como auxílio no power ranking de um campeonato. O modelo preditivo para a determinação de linhas justas a partir do L-Score apresentou um resultado bem interessante, com 52% de acerto, 38% de acerto próximo da linha justa e apenas 10% de erro, né? Então, basicamente, ele acertou metade, acertou em cheio metade das partidas analisadas que a gente predizeu a partir desse modelo do Elo Score. E por fim, nós chegamos à conclusão que o modelo preditivo pode sim ser utilizado para a determinação de uma linha justa inicial, só que após isso, deve-se acrescentar os outros fatores de análise subjetivos para aí sim determinar uma linha justa final mais próxima da realidade daquela partida, né? Como nós vimos, o modelo acertou cerca de 50% das partidas, metade das partidas ele acertou em cheio. Na outra metade, nos outros 50% em que o modelo ou chegou próximo ou errou totalmente, o que pode ter acontecido? Provavelmente teve alguma notícia, algum fator subjetivo que fez com que as odds daquelas partidas errassem, né? Que o modelo errasse as odds daquelas partidas. Então, além de você utilizar o modelo, é imprescindível que você utilize os outros fatores de análise subjetivos para aí sim você chegar mais próximo de uma odd justa real de uma análise de uma partida de futebol, né?
Eu recomendo que você não utilize somente as estatísticas. As estatísticas são interessantes, são importantes, sim, com toda certeza. Mas é muito importante também você incluir a sua percepção subjetiva e o seu conhecimento subjetivo acerca das equipes, porque aí sim você terá uma maior condição para você fazer uma análise mais apurada daquela partida de futebol. Então, basicamente, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, a métrica do Elo Score aplicada às apostas esportivas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês sobre esse estudo interessante realizado sobre esse parâmetro estatístico. Um grande abraço a todos e até a próxima.